Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão com a gente, o Crono e você. Hoje eu tenho o prazer de receber Beth Amin, tá? É uma cantora esplêndida que vai contar pra gente quem ela é, porque assim eu não preciso eu ficar falando. Vamos lá. Beth, conta um pouquinho pra gente de quem é Beth Amin. Bom, muito prazer de estar aqui, viu, Cosme? Eu só ouvi coisas boas de você e do seu programa e dei uma. Eu antes não conhecia, fiquei super surpresa, muito bom mesmo, e eu estou bem honrada de estar aqui. Bom, quem eu sou, né? É, eu sou Beth Amin, sou cantora, sou compositora e sou também fonoaudióloga. Então eu tenho um trabalho. Eu trabalho assim em várias, em várias coisas. Então, eu trabalho no coral da USP, eu sou uma funcionária da USP, eu trabalho fazendo preparação vocal para coros, já há muitos anos lá. Tenho um trabalho na clínica, como fonoaudióloga especializada em atendimento a cantores, a voz profissional, cantores e atores. Dou aula de canto também e faço preparação de teatro, então eu sou uma das preparadoras do Teatro Oficina. E dou aula por aí também, em cursos de fono, sabe? É isso. A música, na verdade, sempre me definiu, porque eu sempre achei, eu comecei a estudar piano muito cedo, sempre disse desde pequenininha que eu ia ser cantora, sempre adorei cantar, sempre adorei inventar música. Mas eu venho de uma família, a gente brincava quando era criança que a gente era de classe baixa alta. Uma família mais humilde, assim. Mas a minha mãe sempre fez questão da gente, com os poucos recursos, estudar algum instrumento, né? No meu caso e da minha irmã foi piano, e eu fiz piano clássico, então adorava. E sempre cantei. Na adolescência cantava em barzinho, mas não era uma opção para mim, a carreira artística. Eu queria poder ser independente financeiramente, e eu não conhecia ninguém com quem começar um trabalho musical, enfim. Apesar de morar, a minha mãe nasceu na casa que ela mora na Vila Madalena. Então, quando eu era criança, a Vila Madalena era um bairro periférico, né? Depois começou a ser um bairro que recebeu muitos artistas e tal. E eu acho que isso, de uma certa forma, também me influenciou muito na escolha de uma dessas coisas que eu faço, né? Aí eu entrei no coral da USP para cantar, nos meus, sei lá, tinha uns 21, 22, e acabei ficando até hoje, né? E, e ali eu acho que eu fui muito estimulada também a continuar a estudar música. E por uma questão do destino, eu acabei indo morar nos Estados Unidos. Meu ex-marido teve um problema de saúde, a gente teve que se mudar para lá e eu ganhei bolsa para estudar na Berklee College of Music. À época o dólar estava 1 para 1. E aí eu fiz a faculdade de música que eu já era fonoaudióloga, mas aí eu fiz a faculdade de música, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E então é isso, aí eu fiz a faculdade de música lá e lá eu comecei a compor para valer assim. É, Começou como um exercício na escola, né? Então, o professor dava uma progressão harmônica, coloca uma melodia, coloca a letra, e aí eu fui gostando daquilo. Fui gostando, comecei a fazer, e um dos professores lá, que era um professor que eu admirava muito, ele me deu muita força. Ele falou: Olha, vocês brasileiros têm uma qualidade que os músicos do mundo inteiro apreciam, que é uma facilidade para compor melodias que são ao mesmo tempo sofisticadas e mas que tem um apelo popular, ou seja, que as pessoas cantam, que fica na cabeça, né? E que isso é uma coisa, é uma característica muito de vocês. Aliás, eles adoram, né? Adoram música brasileira. E aí me incentivou muito a continuar compondo, né? Eu fiz o meu primeiro disco lá,
Então, meu primeiro disco é de 97. Aí voltei para o Brasil, foi muito difícil continuar a carreira artística aqui. É difícil, né, Cosme? Não é fácil. Na época lá era mais fácil do que aqui, porque eu acho que até hoje, né, tem um movimento independente que é muito bom. Então as pessoas conseguem se manter tendo um trabalho autoral, por exemplo, e dando um pouco de aula. Você paga suas contas, você consegue viver, né? E no Brasil, no começo, que quando eu voltei, não conseguia fazer isso, aí voltei a ser fonoaudióloga, que é uma coisa que eu adoro também, né? E dar aula. E paralelamente a isso, fazendo a carreira artística. Aí fiz o segundo CD, depois fiz o terceiro CD, esse é o quarto CD, e fora alguns singles que eu tenho na internet. E tem acho que tem uma trajetória muito legal de quando eu voltei para o Brasil, porque eu não sou letrista. Eu, eu acho que eu até tenho algumas letras que eu gosto, que, não, que eu não me envol... não, enfim, que eu acho, nossa, essa letra é legal. Mas é muito mais difícil para mim escrever letra do que música. Então tem muito mais música escrita sem letra do que o contrário. E aí eu comecei a fazer um exercício que eu não conseguia antes, que é musicar poema. Aí o primeiro poema que eu musiquei foi um poema da Flor Bela Espanca, chamado Eu. E que a música ficou meio parada há muito tempo, porque eu não sabia se eu podia mexer no poema, ou seja, porque música, às vezes você precisa de um refrão. E esse poema, que eu tinha gostado muito, é um soneto, que é 4433, né? E aí eu falo assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso virar uma canção? Porque eu tenho duas estrofes com quatro versos e mais duas com três. Então, como é que eu vou fazer? Será que eu posso fazer um desses virar um refrão, por exemplo? Eu não sabia nem isso, eu sabia, né? E aí eu comecei a ter que conversar com alguns poetas que me deram esse aval. Eles falaram, olha, se você mexer, porque a Flor Bela Espanca morreu nos anos 30. Então eu não teria problema com direito autoral, nada, né? Com nenhum problema de. Mas que eu deveria sempre escrever, que foi baseado no poema tal, né? E aí eu comecei a fazer isso. Falava assim, eu vou pegar poetas que já morreram há muito tempo, como exercício, né? Para ver se eu conseguia fazer. E é muito legal, Cosme, porque eu tinha um jeito de compor que mudou completamente quando eu tive que colocar música no poema de alguém. Porque o próprio poema me mandava para outro lado, como compositora da melodia e da harmonia. E eu ficava encantada com isso, assim, como aquelas palavras conseguiam conversar comigo e eu entender para que lado que aquela música quer ir, né? E aí eu comecei a fazer isso e comecei a dar aula para um poeta aqui de São Paulo, que é o Álvaro Faleiros, que esse disco que eu vou fazer o show são músicas só minhas com ele. E aí ele começou a fazer aula de canto comigo, me deu um livro de poesia, e eu bati o olho numa música, num poema, e já veio a música, assim, às vezes acontece isso, né? Vem a música. Aí eu falei, veio uma música pro seu poema, eu posso fazer uma música? Ele, não, claro, claro. Então foi a nossa primeira composição, que tá nesse disco, né? Chama Preguiça a música. E a partir daí a gente começou a ver que a gente tinha muita conexão. Então, quando ele me mandava um poema e eu colocava uma música, ele falava assim, nossa, não podia ter ido para um melhor lugar. E quando eu mandava uma música para ele colocava coisas que eu sinto, que eu penso, que eu sou. Então, eu tenho certeza que quando essas parcerias dão certo, sabe, todas essas que a gente já ouviu, guardadas as devidas proporções de eu ser uma pessoa não muito conhecida, mas eu não tenho dúvida, assim, sabe, o Aldir Blanc com o João Bosco, é como se fosse
um casamento astral, sabe? Uma coisa que acontece num, sei lá, num universo paralelo, vou te falar. Porque é incrível. Assim, eu tenho um exemplo para te dar. Eu me separei do meu ex-marido em 2017. No finalzinho de 2016, eu fiz uma música, uma, eu, uma melodia com uma harmonia. E eu, naquela época, não estava nem pensando em me separar. Não era uma coisa que estava na minha. Pelo menos não conscientemente, que alguma coisa pudesse estar acontecendo, né? E aí eu mandei para o Jean Garfunkel, que é uma das pessoas também que é meu parceiro, né? E ele fez uma letra super bonita que fala de separação, de uma coisa que se quebra, da tristeza das coisas que quebram, chama Lacrimal. Então ele fala da lágrima como um cristal liquefeito, né? E aí eu falei, gente, e depois de, sei lá, 2 meses, teve uma coisa horrível e eu me separei do meu ex-marido. E eu falava assim, será que o Jean captou uma certa, sei lá, tristeza que eu já vinha sentindo, uma coisa tão estranha. Às vezes eu tô sentindo uma coisa, porque é óbvio, quando você vai quando eu vou pro piano com uma certa urgência, assim, de alguma coisa, às vezes tá me incomodando, eu nem sei o que que é. Você vai lá, sai uma música, uma melodia com uma harmonia que muito provavelmente é como se fosse o resultado artístico de alguma coisa que está acontecendo com você internamente, né? E outra pessoa capta. Então, eu acho muito isso. Uma vez eu vi aquela dupla Antônio Carlos e Jocafe, eles estavam sendo entrevistados. Aí um deles falou assim: Olha, eu não tenho dúvida que a poesia, a música, elas estão no ar. Se você tá com a antena naquela hora, você capta para você e faz, né? E ele falou: então o nosso trabalho é manter um silêncio interno para que essas coisas. Eu acho que qualquer tipo de inspiração, na verdade, é assim, né? Porque às vezes a gente tem uma inspiração dormindo. Eu acordo às vezes no meio da noite com uma música que eu fiz aí venho pro gravador, dormindo, gravo e volto a dormir. E quando eu acordo de manhã, às vezes eu nem lembro que eu tinha feito isso, né? Então tá bom, às vezes pode ser uma coisa do próprio cérebro neurótico, né? Que não consegue descansar. Não sei, pode ser. Mas tem uma coisa que é muito. Enfim, eu acho que nesses momentos vem coisas que são muito honestas, né? Muito suas mesmo, né? Eu acho Então, que música é exatamente isso, ela flui no ar, ela dança no ar. A gente enxerga as notas passando. E você eu amo, traduz isso muito bem. eu amo. Se não fosse a música, eu acho que eu não. Os momentos bem difíceis da minha vida, eu acho que eles puderam ser transformados em uma coisa que eu acho bonito. Pode ser que quem ouça não ache tanto, mas que para mim é como se fosse o resultado bonito de uma coisa feia ou ruim que aconteceu comigo, sabe? Se transformar isso numa outra coisa e bola para frente, vamos olhar o copo cheio, porque a vida é cachorra, mas é uma cachorra bem bonita, né? A gente gosta dela, não é? Eu Eu amo. adorei essa fala, e eu acho que assim, a gente pode emendar com algumas coisas que você falou que eu acho interessante, porque o jovem tem mania de achar que ser artista, assim, você entra no palco e já virou sucesso. E a vida não é assim. E você vem e traz exatamente o quanto é árdua a vida do artista, da criação, da concepção, da manutenção da carreira, tá? E você, com esse talento também para fazer a fonoaudiologia, nossa, só porque eu falei, agora Fonoaudiologia. a fonoaudiologia, você vai conseguir ir além. Então, você foi buscando as saídas, mas você não saiu de perto daquilo que você gosta, tá? É. Então, acho E que é muito bom mesmo que isso, né? isso não me dê nenhum dinheiro, isso eu falo para os meus alunos também.
A juventude hoje em dia, ela, quanto mais jovem isso eu vejo mais e me deixa um pouco preocupada, né? Com essa coisa da lacração, que eu tenho que fazer alguma coisa que eu seja muito especial, né? Muito melhor, que eu tenho que ter visibilidade, que eu tenho que ter não sei quantos likes, que não sei o que, que não sei o que. E eu acho que o ser artista, ele vai um pouco na contramão disso. Porque eu acho que a gente não é futuro, não é passado, eu acho que é um trabalho que eu sinto como muito atemporal, né? Porque não é um. Eu brinco, às vezes eu brinco com o Reinaldo mesmo, né? Eu falo, olha, eu tenho certeza que o meu trabalho é tipo póstumo, as pessoas vão curtir depois que eu morrer. Porque eu, assim, são coisas que são. É um trabalho que é muito verdadeiro, assim, eu me coloco muito inteira. Acho que uma característica que eu tenho, assim, na vida é. Ou. Como que é? Tem até uma música em inglês que é All or Nothing at All, né? Ou tudo ou nada, né? Quando eu me empenho em fazer alguma coisa, eu realmente me entrego e acho que tem. E mesmo para. Como professora, como fonoaudióloga, porque ou eu faço uma coisa que, enfim, que tenha muito a ver comigo, com quem eu sou, realmente, ou eu não faço, né? Não que eu não goste de dinheiro, adoro o dinheiro, mas nunca é a primeira coisa que eu olho assim quando eu vou fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que eu tenho tido mais sorte como fonoaudióloga e professora de canto do que no trabalho artístico. Nesse sentido, né, de me manter, de ter uma casa, de ter um trabalho e tal. Porque o trabalho artístico, ele é um trabalho que eu tenho que fazer. Eu não tenho outra escolha, assim, não sei, não consigo não fazer. Mas hoje em dia é muita gente fazendo. Eu faço um trabalho que musicalmente não é pop, né? Não é uma coisa assim, apesar que tem muitos jovens que ouvem esse tipo de música ainda, mas talvez eu classifique como uma música. Uma vez quem falou isso para mim foi o João Marcelo Boscoli. A gente estava conversando por outras questões até, e ele falou: "Que tipo de música você gosta?" Eu fui falando, falei: eu gosto da sua mãe, do trabalho da sua mãe, da Elis Regina, que eu acho maravilhoso. Eu gosto da Cássia Eller, eu gosto da Nana Caymmi, eu gosto da Ella Fitzgerald, eu gosto aqui. Aí ele virou para mim assim: "Ai, música de museu". Não no mau sentido, mas num sentido que é uma música, porque tem música que é de museu e tem música que é de esquecimento. Porque o museu é um lugar de memória, né? É um lugar onde as coisas não morrem. Então, né? Porque Exatamente. elas têm essa Isso característica. não é uma tradução ruim, isso é, na realidade, que pode se traduzir como eterno, né? É. E eu fiquei muito feliz, assim. Aí ele falou: "É esse tipo de música que você faz?" Eu falo: "Nesse sentido, é esse tipo de música que eu faço. Eu não tô lá me importando se aquele ritmo tá na moda, se aquele instrumento que tá me acompanhando tá na moda, se aquela sonoridade tá na moda. Eu vou fazer aquilo que me dá vontade de fazer. Óbvio que eu vou escolher entre, sei lá, um arsenal de coisas que tem, algumas coisas que eu acho que se conectam e que contêm uma história e que. Mas eu não penso assim. Sabe que o Zusa Homem de Melo, que era uma pessoa que eu gostava muito, né? E eu sempre admirei muito a ligação que o Zusa tinha com a música, a seriedade do trabalho dele, né? Daí, um dia eu tava em casa, uma amiga minha me ligou e falou assim: "Tá tocando a sua música na Rádio USP no programa do Zusa, ele tá falando de você." Eu falei: "Mas como assim ele tá falando de mim? Eu não conheço ele." E aí comecei a ver que ele tocava minha música no programa dele de sexta-feira, que chamava A Lista do Zusa. Eu fiquei tão feliz assim, falei: "Nossa, quem que levou o meu primeiro disco que eu gravei ainda nos Estados Unidos, que ninguém tinha aqui?" Daí um dia eu fui assistir
o grupo Corpo, eu tava na fila, vi o Zusa. Falei, gente, o Zusa, será que eu vou lá falar com ele, né? Aí peguei, né, com a minha, falei, não, vou passar por cima da vergonha, vou falar com ele. E aí fui falar com ele, falei, Zusa, oi, você não me conhece, eu sou a Beth Amin. Ele falou, como não te conheço? É claro que eu te conheço. Te conheço e aprecio demais o seu trabalho, respeito demais, não sei o quê. Aí eu quase chorei na fila do negócio. Ele falou assim. Aí eu falei, mas como que você me descobriu? Ele falou, eu descubro, né? E aí ele começou a tocar sempre a minha música e a falar de mim e falar de mim na televisão, não só de mim, de outras pessoas, porque tinha um papo por aí que assim, ai, não tem mais ninguém fazendo música boa, né? Ele falou, ó, não adianta, aquela geração de 70, que foi uma geração no mundo inteiro, né, que produziu artistas incríveis em todo tipo de manifestação artística, não sei se vai acontecer de novo. Teve a ver com um momento histórico, com alguma coisa ali que astrologicamente estava acontecendo. Mas que tem gente fazendo coisa boa e que as pessoas precisam ouvir, e gente que está honrando a música brasileira. E aí ele citou meu nome e eu fiquei tão, sabe, tão agradecida que. Aí agora eu vou te contar uma outra história. E em 2021, numa manhã de outubro, do começo de outubro, eu acordei com uma bossa nova na cabeça. Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui um pedacinho. Eu acordei com uma coisa na cabeça. Olha, eu tô resfriada, viu, gente? Não dá pra. Que era um negócio meio. Então era. Era a música inteira, ela tinha vindo inteira. Falei, nossa, que interessante, né? Veio essa bossa nova inteira. Falei, preciso pôr letra. Até falei com o Álvaro. Falei, vou te mandar uma música e tal. Quando eu abri a internet, o Zusa tinha morrido naquele dia. Eu falei, cara, porque o Zusa adorava a bossa nova, né? Eu falei, o danado me soprou isso aqui, né? Eu falei, essa música é pro Zusa. E aí eu pedi pro Álvaro fazer uma letra. E a gente acabou fazendo. Eu nem sei se você consegue. A gente não consegue compartilhar, né? Aqui na nossa Eu conversa. acho que não, mas eu posso colocar depois. Me fala o que a gente tem que colocar. Tá, na minha página do YouTube tem. Essa música acabou virando um vídeo de animação póstuma, uma homenagem póstuma ao Zusa, que eu fiz a música, enfim, e foi feita toda na pandemia. Assim, eu aqui em casa, o Yaniel Matos na casa dele, o Cidiel na casa dele, o Cidiel é baixista, o pianista, e a gente mixou, eu fiz o arranjo vocal com várias vozes e tal, mandamos pro estúdio, fizemos, a música ficou super bonita, e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo de animação, vou chamar um artista de animação para fazer um vídeo, porque o meu sonho era que o Zusa fosse num show meu. E eu sempre falava com ele falava, mas eu vou ainda, hoje eu não consigo ir, mas né, no próximo eu vou, no próximo eu vou. Veio a pandemia, e ele acabou falecendo na pandemia e nunca foi. Então a minha ideia era assim, fazer um show, então seria uma animação de um show meu, com o Yaniel e o Cidiel cantando essa música para ele e ele na plateia, né? E aí a animação ficou linda, e a esposa dele ficou super agradecida, assim, todo mundo ficou muito emocionado, sabe, com a homenagem, e eu fiquei muito feliz de ter feito. Assim, me deu uma alegria ter feito. Então, eu acho que eu quero muito, quando eu dou aula para jovens, para que, assim, que eles sintam, que em primeiro lugar eles sintam essa alegria, que não importa. Eu trabalho com o Zé Celso, né? No Teatro Oficina e no Teatro Oficina, trabalho no Teatro Oficina. O Zé é uma pessoa que ele é o teatro, ele vive o teatro, ele respira o teatro, ele come o teatro. Então,
Ele pode ter, sei lá, 40 mil, 50 mil na conta bancária, ou ter R$ 10, ele vai fazer a mesma coisa, a mesma peça. Ele não vai mudar o jeito dele de fazer as coisas, porque aquilo implica num X de dinheiro ou num X de gasto, sabe? Eu acho isso tão genuíno, né? Assim, o amor que eu tenho pela música, assim, ele é assim. Eu não me. Pode parecer piegas, mas não é, sabe? É quase como se fosse uma. Eu acho que é quase como uma religião. Não como uma religião, mas como as pessoas se relacionam com as religiões ou com alguma coisa que, que significa mais do que ela mesma para ela, né? Que você se confunde com aquilo. Então, eu assisti. A Joni Mitchell é uma cantora que eu gosto muito, uma cantora canadense que tem um trabalho lindo, incrível, né? Como compositora, como cantora. E a Joni Mitchell, quando ela começou a cantar, ela tinha uma voz bem aguda. Ela ia pro agudo, cantava, cantava, cantava. E ela teve um AVC em 2015, ficou muito debilitada, mas ela cantou o ano passado no festival de Newport e cantou músicas do repertório que ela também cantava quando ela tinha 25. Uma senhora que não anda mais, está sentada cantando, a voz tá tipo meia oitava mais grave, é quase numa região de tenor ela canta, mas você olha os olhos e você olha o espírito, é aquele mesmo espírito que talvez ali naquela época podia ser velho, jovem, criança, né? Sabe um espírito sem idade que você não. E ver ela, ver o Tom Zé, sabe? Fazendo. Eu fui ver uma vez, nos últimos concertos da Bibi Ferreira, Milton Nascimento, Caetano, Gil. É um negócio assim. A arte que eles fazem não tem idade. Então, é isso que essa coisa do museu mesmo, né? Que fique no museu e que muita gente ainda visite esse museu né, e saia feliz de ter visitado o museu e consiga sentir coisas depois de ter visitado aquele museu. Então, quando ele me falou essa coisa de música de museu, eu fiquei muito feliz, assim, né? Eu falei, nossa, que bom, né? Que a gente pode fazer música de museu, porque não são peças descartáveis, né? Não é, Cosme? Eu adorei isso e principalmente porque assim é uma das coisas que a gente valoriza muito. Tanto a gente tem uma outra área que chama Comude, que a gente chama atenção para autores, para músicos, para compositores. E por quê? Porque para criar quase um museu virtual mesmo, que é uma ideia de que a música que ela passa pelo tempo ela precisa ser contada, ela precisa ser mostrada, tá? E eu acho maravilhoso quando você fala eu adorei a expressão música de museu, tá? Mas é porque acho que é a essência da música. Porque a gente está falando de música popular, mas se a gente falar que Tchaikovsky um dia vai deixar de ser ouvido, é meio esquisito de ouvir isso. É. E a música popular brasileira tem que ter esse lugar também, não tem diferença entre um clássico Ela e tem uma esse lugar música. no mundo, né? Muitas vezes ela Exatamente. tem mais esse lugar no mundo do que aqui, né? Porque eu também acho que tem uma coisa de um complexo de vira-lata que a gente tem, que é geral, né? Eu sei que essa expressão é muito batida, mas ela é muito verdadeira, né? Porque, ó, eu fui fazer uma turnê na Alemanha, uma pequena, eu cantei em Munique, em Frankfurt, em Berlim. A gente conhecia algumas casas, o meu sobrinho, que é músico também, foi comigo. E eu fui, assim, uma reles desconhecida. Ninguém sabia quem eu era. E nos 3 lugares, todas as apresentações lotaram. Lotaram. Eu falava assim, eu olhava para os meus músicos, assim, com uma cara, eu falei, gente, porque eu estava preparada para entrar e cantar para as moscas, porque eu falei, gente,
Na verdade, eu falei, eu vou fazer isso e depois eu vou viajar, vou ficar um pouco em Berlim. Então eu estava indo um pouco na diversão. E aí eu fui conversar, porque vem assim, senhoras, senhorinhas mesmo, que vai de bengala, sabe? Todo tipo de público. E aí uma delas falou assim para mim, eu gosto muito de vir e assistir gente que eu nunca vi, que eu não sei, não conheço a língua, eu não sei, mas eu sei tudo que você está falando. Não é muito legal? Maravilhoso. Eu entendi o que você quis dizer. Eu fazia uma pequena tradução, né, em inglês, que é a língua que é a segunda língua que eu falo, não falo alemão, e elas falaram exatamente isso. A gente gosta de ver coisa nova, porque a gente sabe que a música brasileira é boa, mas a gente já viu muito Djavan, a gente já viu muito Gilberto Gil, a gente já viu muito Caetano Veloso, a gente já viu muito isso tudo e a gente quer ver o que está acontecendo agora no Brasil, o que a gente vai poder ouvir daqui para frente. Eu fiquei muito surpresa, assim, e feliz com isso, sabe? É meio clichê, mas ninguém pode ser profeta em seu país. Não tem essa frase, né? No Tico-Tico no Fubá, né? Eles colocam essa, Nossa. esse dito popular, né? Que é isso. Tem uma segunda letra para o Tico-Tico no Fubá que foi feita para Carmen Miranda. Então era assim: o tico-tico foi se americanizar, mas pro Brasil o tico-tico há de voltar. Foi confirmar somente o que o provérbio diz, que ninguém pode ser profeta em seu país. No apogeu da fama o tico-tico está e diz que agora não se volta para fubá. Ela só quer croquete para a refeição e só viaja de avião. Era uma crítica a ela, Sim. mas tem isso. Foi comprovar somente o que o provérbio diz, que ninguém pode ser profeta em seu país. E ela fez muito sucesso, né? Nos Estados E eu Unidos. achei incrível agora, porque você viaja de um lado ao outro com uma facilidade que você foi. Eu estou em Pirassununga, que é do lado da terra de Zequinha de Abreu, que compôs o Tico Tico, né? Então eu acho que é uma coisa tão linda de você ver que a música é isso, é uma viagem, né? Ela é uma viagem colorida, né? Muito. Ela vai migrando e quando você fala do complexo, chama muita atenção e eu acho que o novo artista, o jovem artista que está entrando na carreira, tem que ouvir da gente exatamente isso. Acreditar que não é bem assim. Nós É. temos uma qualidade que é respeitada no mundo inteiro. Uma qualidade de ser diferente até na harmonia. Você pegar algumas músicas do Chico e falar que aquilo é fácil de tocar, olha, não Não, é e não. pessoa que fala que o Chico canta mal? Ah, ele canta mal. Eu falei, vai cantar uma música dele pra você ver. Extensa, né? Que vai do grave pro agudo. E eu acho que tem uma coisa, eu que dou aula para jovens, e tem uma coisa que me entristece profundamente, os jovens, eles cantam qualquer coisa em inglês, qualquer coisa, eles sabem cantar em inglês quase sem sotaque. Tudo bem, eu trabalho com jovens de classe média alta, muitos com muito talento, que só sabem cantar em inglês. E aí eu falo assim, você quer cantar, né? Quer. E você quer fazer sucesso aonde? Ah, no mundo. Eu falei, cantando em inglês? Aí, porque quando eu estava na Berkeley, eu já tive alunos que foram estudar fora e que eram mal vistos por serem brasileiros e não cantarem em português, por exemplo. Ou não saber cantar uma coisa em português, ou um samba que fosse, uma música do Gilberto Gil. Isso não pega bem, porque assim, é o que você tem de mais verdadeiro de quem você é, da sua terra-mãe, que você renega, literalmente renega, né? E tem uma professora americana que eu estou trazendo agora, no final do ano, para aqui para a USP, ela é uma professora de soul music. Ela é negra, afrodescendente, canta super bem jazz,
blues, gospel, rhythm and blues, e ela é uma excelente professora, né? E eu resolvi trazê-la para cá porque eu fui o ano passado num congresso de professores de canto que aconteceu lá em Chicago, da Associação Americana de Professores de Canto. E ela deu uma palestra lindíssima, dizendo assim: olha, eu sou uma professora de canto americana que dou aula para jovens do mundo inteiro que vêm morar nos Estados Unidos. E ela fica muito surpresa negativamente de como esses jovens se desligaram da própria cultura. Então ela fala para eles: não adianta vocês quererem cantar blues se vocês não entenderem a própria cultura de vocês e como a música feita no seu país tem relação com a história de quem vocês são, né? É tão bonito assim. Aí eu falei para ela, eu falei: você tem que ir para o Brasil, Trinice, porque eu tô dando aula para aluno que canta com sotaque. Assim, tipo, ó, juro, isso já tem uns anos. A menina vem, adolescente, e que só cantava em inglês. Eu falei: então vamos fazer uma coisa? Eu não tenho problema que você cante algumas coisas em inglês, mas você vai ter que conhecer o repertório de música brasileira, porque você é muito talentosa para não fazer isso. Ah, tá bom. Aí eu passei para ela aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui, ó. Alguém cantando longe daqui, alguém cantando ao longe, longe, alguém cantando do Caetano Veloso. Ela levou para casa. Ah, estudei. Ela veio cantar para mim. Cosme assim, ó. Alguém cantando longe daqui, alguém cantando longe. Aí eu falei: que é o que catato? Ela falou assim: o quê? Eu falei: eu escutei você falar o que catato. Não, eu cantei alguém cantando. Falei: não, você tá falando alguém cantando. Mas você não falou, você não cantou alguém cantando. Você cantou alguém cantado. E ela não conseguiu ouvir que ela fazia isso. Sabe? Assim, é coisa do vício. Então, eu não tenho, assim, eu acho que tudo bem, a música, ela vai ter a sua globalização. Isso é inevitável, já acontecia isso, sei lá, na época da Cleópatra, né? Mas tem coisas que a gente tem que preservar. Então, ou bem você canta em inglês, ou bem você canta em português, né? E expliquei para ela, eu falei: olha, os professores fora daqui do Brasil, eles querem que você leve uma coisa que te defina, né? Ah, mas não adianta. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, para te falar a verdade, assim, como trabalhar com isso, né? E eu adoro a ideia de você estar falando isso, porque muita gente que vai estar ouvindo está exatamente na busca de algo para crescer na música, tá? E as pessoas nessa. Você falou da globalização, mas na fúria de se dar bem na internet, as pessoas vão popularizando algumas coisas, né? E não popularizam a sua própria língua. E eu adorei quando você fala exatamente sobre a língua. E realmente, fora do Brasil, se você canta na tua língua mãe, o pessoal respeita muito. Eu vi uns E casos eles bem adoram, interessantes. porque é uma É. língua, principalmente o português do Brasil, isso eles frisam, né? Eles gostam da música do português do Brasil, do jeito como a gente fala. A gente tem uma maneira. Óbvio que tem os regionalismos e tal, mas em geral a gente tem um jeito tranquilo, suave, essa mistura do indígena com o europeu que não deu certo, com o europeu que não deu certo, não o Brasil que não deu certo, com o europeu, com o africano que veio trazido e acabou. Enfim, a gente. Cara, eu amo ser brasileira. Eu acho que o Brasil tem um potencial, não é à toa que, assim, estamos 6 meses do governo Lula, 6 meses, e as pessoas já estão olhando o Brasil com outros olhos, vendo esse potencial que a gente teve de, enfim, conseguir. A gente tá de novo as pessoas prestando atenção nesse país que é bonito, de gente bonita, porque por um tempo, não é nenhuma questão, não estou falando aqui de uma questão ideológica apenas, e nem quero entrar nesse assunto, mas
a gente viveu um período onde a gente estava triste e feio. Tava, né? E agora acho que está começando a ter um pouco mais de, não sei, de esperança na arte. Eu lembro o Zé Celso de falar assim, ele fala muito isso, né? Que em tempos difíceis, em tempos históricos difíceis, quaisquer sejam esses tempos. Então, porque quando as coisas estão fluindo, né, na vida das pessoas e tal, a gente fala assim, ai, tô com uma vontade de ir no cinema. Ai, vamos ver um show, né? A gente faz assim. Aí ele fala assim, em tempos difíceis, a pessoa fala assim, eu preciso ir no cinema. Eu preciso ir num show. Eu preciso assistir uma peça, né? Eu preciso ouvir uma música. Porque a coisa tá feia, você quer de alguma maneira tornar a coisa bonita. Então, nesses tempos, os artistas são a salvação. E muitos filósofos falam isso, né? Que as coisas vão acontecendo, e o que salva, o que nos renova e o que nos dá esperança é a existência da arte e dos artistas, em todas as manifestações, né? Porque é onde a gente vai buscar. Imagina na pandemia a gente sem ver filme, sem ver série, sem escutar. Imagina, não é? Nossa, teria sido bem pior do que já foi. É. Vamos ter que fazer uma coisa triste, Beth. É que, infelizmente, a internet não permite que a gente faça entrevistas Claro, mas foi tão longas, bom o né? papo, né? É, foi delicioso. Mas a Então, deixa eu gente, falar do qualquer show dia a gente marca. rapidinho. Então, isso que eu ia te pedir. Fala do Então, show tá. pra gente, dá uma Esse cantaroladinha de uma música para o pessoal ficar animado. E você me liberou pra gente colocar, então eu vou pegar uma daquelas músicas e colocar também junto para o pessoal poder ouvir. Tá, Tá então, bom? se você for pegar do disco novo, você pega a Valsa do Tempo, Valsa no Tempo, que é a música que define esse trabalho que eu fiz com o Álvaro. Tá ótimo. Esse show é um show que é um show do disco que foi gravado, que foi lançado em março, com músicas minhas em parceria com o Álvaro Faleiros e com os arranjos do Yaniel Matos, que é um pianista maravilhoso, cubano, residente no Brasil, meu parceiro também de muitos anos. E o Yanni fez uns arranjos tão maravilhosos, porque a ideia era como que a gente pode fazer um disco voz e piano, e ele toca cello também, porque ele é incrível. Como que a gente pode fazer um disco voz e piano que não soe com cara de como que é? De concerto para, né? Tá. Como uma coisa mais clássica demais, né? É, Como é que meio não distante. soe. E aí ele fez um trabalho incrível. As ilustrações são do Fernando Vilela. Para cada música ele fez uma ilustração. E aí essas ilustrações viraram clipes de vídeo para cada música. Então o show ele tem declamações de poemas, tem os clipes de animação. Eu canto, o Yaniel toca cello e a gente chamou o Felipe de Souza, que é um outro amigo nosso, para fazer violino. E como é no Oficina, que é um teatro grande, que tem a tradição de botar a plateia junto, a gente faz o show do disco, que é um show intimista, e depois vai ter um momento festa. Então eu chamei os atores, alguns atores vão estar lá cantando uma coisa surpresa, e vai ter uma partezinha que a gente vai chamar a plateia para descer para a pista para dançar com a nossa música. Então é um show que vai ser muito gostoso, num lugar lindo, porque eu acho que quem não conhece o Teatro Oficina pode ter essa oportunidade de ir ver um show. Então o show dura 1h15 estourando, não é um show longo, começa às 20h30, terça-feira, dia 4 de julho. Ótimo. Eu vou ver E, se a gente consegue editar ainda entre hoje e amanhã para colocar no ar, para o pessoal ficar sabendo disso e poder ver essa entrevista antes do dia, tá bom? ai, tomara! E eu não tô com a minha voz boa. Deixa eu pensar o que eu podia cantar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou cantar a música que abre o disco, e vocês vão me perdoar pelo meu piano castiço e pela voz de quem tá gripada, tá? Tá bom.
A gente se come, a gente se lambuza, quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca, que não tenha nunca, melhor assim. A gente se come, a gente se lambuza, quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca, que não tenha nunca. Eu gosto assim. Esquentei você em borbulhas de dendê até o dia amanhecer. E então, de sobremesa, ai, tem chantilly com cereja, tem nós dois em cima da mesa e as roupas no chão. É bonita. Melhor convite não tem. Não é? Melhor convite não tem. Teatro Oficina para vocês. Essa música Terça-feira eu vou estar lá. Acho que você vai curtir. Você vai curtir. As músicas são muito bonitas e todas falam de. Bom, elas falam todas de uma relação do tempo do tempo com as emoções, do tempo que passa, fala um pouco dessa coisa da pandemia, que a gente falava assim, então nós vamos voltar, né? Acabou a pandemia, a gente, estamos voltando, e a gente nunca volta, né? Que apesar, tem uma das frases de uma das músicas eu volto para o mesmo porto, depois de uma viagem, é o mesmo porto, mas eu tô cheia de cicatrizes na pele, né? Da viagem. Então, eu acho que é isso. A gente fez uma viagem, tá voltando, os artistas estão aí produzindo, todo mundo fazendo com muito amor e muita garra, né? E eu acho que nunca os espetáculos foram tão, nesse sentido, tão intensos, porque a gente ficou tão longe dos palcos, né? Então, venham que vocês não vão se arrepender, tô falando. Pessoal, a gente está encerrando aqui com a Beth Abin. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu peço que todo mundo clique, todo mundo se inscreva, venha para o canal, tá? E divulgue, por favor, comentem, perguntem coisas que daí a gente pode perguntar. Quem sabe a gente traz a Beth de novo para responder, tá bom? Claro, com prazer. Super obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Silêncio. A gente se come, a gente se lambuza, quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca. Lentos eles se amarram, dentro de nós se calam. Um jasmim, um cheiro bom, vem daqui pra você. Tira o mal e vem sentir o teu bem-querer. A gente vai compartilhar aqui com vocês algumas canções do disco anterior da Beth, do Túneis, que são parcerias nossas, e duas delas são em francês. Il bat mon cœur toujours, toujours, comme un oiseau. Estira os braços da tarde, remexe a noite. A vida é redemoinho que não para de rodar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Bom, antes de eu fazer essa última música, que é a Valsa no Tempo, que dá o nome do disco, essa música aqui eu fiz um pouco para minha mãe, um pouco para minha avó. Eu fiz uma melodia que a minha mãe,
que está por aí, ela adora Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Ela adora essa música, eu me lembro dela cantar isso muito quando eu era criança. E aí eu fiquei com vontade de fazer uma valsa e fiz essa melodia, a harmonia, eu achei que ficou bonita, tal. E ela ficou parada há muito tempo, porque eu não conseguia pôr letra boa, porque eu compus essa música antes de conhecer o Álvaro. Então, ela ficou lá, sem letra, lá esquecida. Daí um dia eu mostrei para ele e ele fez essa letra linda que fala um pouco dos nossos processos, né, do tempo que vai para frente, às vezes vai para trás, ou o redemoinho, né, que a gente volta para um porto depois de uma, sei lá, tipo da pandemia, a gente volta para um lugar que a gente não volta, na verdade, né, porque a gente nunca volta, a gente só vai, mas a gente achava isso, né, vamos voltar. Então essa valsa fala muito do tempo. Valsa no tempo. A valsa vem nas horas vãs, é a valsa de um tempo sem ontem nem amanhã, é a valsa de um momento voando feito algodão. O tempo não para jamais e a gente pra frente e pra trás. Quem sabe se o tempo faz que não percebeu que paramos pra olhar para o céu. As horas vêm, as horas vão, nessa valsa, valsa o tempo, leve, flutua do chão, nessa valsa vai suspenso no som de nossa canção. O tempo não para jamais e a gente pra frente e pra trás. Quem sabe se o tempo faz que não percebeu que paramos pra olhar para o céu. As horas vêm, as horas vão, nessa valsa, valsa o tempo, leve, flutua do chão, nessa valsa vai suspenso no som de nossa canção.
Felipe de Souza, Yaniel Matos, Álvaro Faleiro, Beth Amin.